Melhor você aceitar, porque nós estamos vivendo o auge dos smartphones caros. Nunca se vendeu tanto smartphone premium como agora. O que é meio inacreditável, porque, afinal de contas, a gente está falando de dispositivos que superam fácil a casa dos US$ 1.000. E US$ 1.000 em qualquer mercado global não é um valor barato. Muito longe disso. A gente está falando de um preço de dispositivo que poderia comprar um notebook top de linha. Não, top de linha é exagero da minha parte. Mas vamos lá, com US$ 1.499 você compra um bom notebook premium lá fora. Só que é o tal negócio. A gente está falando do principal dispositivo informático no momento, que é o smartphone e não o computador. De acordo com os dados da Counterpoint Research, e eu escrevi um artigo sobre isso no meu blog pessoal, eduardomoreira.com.br, sim, eu não falo apenas de Fórmula 1, de esportes ou de futebol, eu também falo sobre tecnologia e tecnologia móvel. O aumento de vendas do mercado premium, que são esses smartphones acima dos US$ 1.000, foi de 8% no primeiro semestre de 2025 em relação ao mesmo período de 2024. 8% pode parecer pouco, mas não é, porque o mercado total de smartphones, no mesmo período, só cresceu 3%. Ou seja, boa parte do aumento das vendas de smartphones aconteceu no segmento mais caro. E isso vai ter consequências nos modelos menos caros, que não dá para dizer que um produto que custa, sei lá, US$ 700 ou US$ 500 é um produto barato também. É curioso pensar que smartphone é um produto relativamente caro em diferentes mercados globais. Se bem que isso também é relativo, porque afinal de contas, o problema do brasileiro não é ter um smartphone caro, não é ter produtos caros no mercado, é a gente ter uma moeda que não tem grande valor assim e a gente receber salários muito mais baixos do que aqueles que são pagos lá fora. Então, não precisa ir muito longe. Um profissional de tecnologia no Brasil ganha muito menos do que o mesmo profissional nos Estados Unidos. Alguns salários lá fora, dentro do setor de tecnologia, passam com facilidade dos US$ 150.000 anuais, e aqui no Brasil não chega perto dos R$ 100.000 anuais. Mas aí é assunto para outro vídeo. Então, a gente tem produtos caros, produtos dolarizados e produtos que, na sua faixa mais alta de preço, estão vendendo cada vez mais, o que vai fazer com que os fabricantes entreguem mais produtos premium para o mercado. Nós estamos falando de marcas de tecnologia, não estamos falando de organizações que não têm fins lucrativos, não estamos falando de Madre Teresa de Calcutá, não estamos falando do Criança Esperança. Estamos falando de empresas de tecnologia que visam majoritariamente o lucro. E se tem gente pagando $1.000, $1.200, $1.500 por um smartphone premium, é óbvio e evidente que essas marcas vão seguir entregando produtos mais caros no mercado, porque a relação de oferta e procura está consolidada, porque tem sempre alguém pagando por isso. Eu antes diria que essa pessoa é trouxa, porque um smartphone premium pode basicamente fazer a mesma coisa que um smartphone intermediário. Acontece que os fabricantes criaram uma subdivisão de smartphones premium, que são os dispositivos dobráveis. Ora bolas, Samsung, Xiaomi, Huawei, todas essas marcas contam com telefones dobráveis que são bem mais caros do que os seus modelos que antes eram os modelos premium. A série Galaxy S, a série Xiaomi com a numeração padrão, que agora vai ser Xiaomi 17, porque eles vão acompanhar o movimento da Apple de fazer a numeração seguindo a coleguinha de Cupertino. A própria Huawei, que lançou smartphone dobrável no Brasil, custando mais de R$ 30.000, o que é um absurdo, né? Não que o dispositivo não vai valer isso, mas ele só está no mercado para constar. Eu me pergunto quem é que vai pagar R$ 32.999 pelo smartphone Xiaomi Mate XT Ultimate Design, mesmo que ele tenha 2 pontos de dobra, mesmo que seja um telefone trifold. Eu entendo que é uma nova tecnologia, eu entendo que é uma inovação dentro do segmento, mas quem é que vai ter coragem de pagar R$ 33.000 no smartphone dobrável? Tem alguém pagando por isso.
Eu tenho os números da Counterpoint Research na matéria que eu escrevi para o meu blog pessoal, que mostram, que ilustram como que está o crescimento das vendas de smartphones premium dentro desse segmento, dentro dos fabricantes e dentro desse segmento premium. A Samsung cresceu 20% nas vendas, e aí a gente tem que considerar os telefones dobráveis da Samsung junto com a linha Galaxy S. 20% de aumento do Samsung Galaxy S para cima. A Huawei ganhou 24% dentro desse segmento, 24% a mais de vendas. Lembrando sempre que a Huawei só agora está expandindo o seu mercado para alguns países selecionados, incluindo o Brasil, porque ela teve que se reinventar, teve que rever os planos com todos os bloqueios comerciais estabelecidos pelo mercado norte-americano. Então, a tendência é que os produtos da Huawei sejam naturalmente mais caros também por conta dessas restrições. A Xiaomi cresceu 55% no mercado de smartphones premium de um ano para cá. Ela praticamente teve um salto de vendas que a grande maioria das marcas disponíveis no mercado não consegue alcançar. É muito mais do que o mercado como um todo teve como aumento de vendas de smartphones. E quem impulsionou mesmo o seu próprio negócio foi o Google, porque a linha Google Pixel vendeu a mais, nada menos que 105% de um ano para cá. E a gente está falando da linha Google Pixel mais Premium. Olha só como são as coisas. Os 10 mercados globais mais importantes para a telefonia móvel são responsáveis por 80% das vendas de smartphones premium. E aí a gente tem que, de alguma forma, apontar para a Apple, porque foi ela que deu essa receita de sucesso. A Apple só agora tem smartphones menos caros. Só agora tem um iPhone da série E para substituir o iPhone SE, que era aquele telefone fixo mais caro da história. E olha só que surpresa, o iPhone 16e é parte do sucesso das vendas de smartphones da Apple nos últimos 12 meses, porque é um produto menos caro e que se demonstrou relativamente competente, porque era uma evolução das linhas anteriores que não funcionavam tão bem em termos de gestão de bateria e na qualidade fotográfica. E olha só, o mercado de smartphones premium já contribui para 60% de todo o faturamento da telefonia móvel ao longo dos últimos 12 meses. Para ser mais preciso, passou de 65% do primeiro trimestre de 2024 para 62% no mesmo período em 2025. Ou seja, você que está pensando na melhor relação custo-benefício no smartphone, você que não pode pagar por um smartphone premium porque você tem um salário que é mais restrito. E eu entendo você perfeitamente porque nós estamos na mesma situação. Ou você que entende que não é justo pagar caro para ter um smartphone que basicamente faz a mesma coisa para aquilo que você quer, principalmente você que tem as necessidades mais básicas, como ver e-mails, navegar na internet, usar as redes sociais, até mesmo para aquelas práticas dos joguinhos aí que você usa para poder farmar algum dinheiro para poder complementar a sua renda, algo que você não deve fazer. Não estou recomendando o YouTube, mas você é livre para fazer o que quiser com o pouco dinheiro que você tem. Para você que quer um uso mais simples do smartphone e entende que não quer pagar muito ou que não pode pagar muito, você está lascado, porque existe o efeito cascata. Conforme os fabricantes vão lançando smartphones premium cada vez mais caros, porque os preços vão subir, já que existe a procura por esse mercado, os modelos em cascata que vão recebendo esses recursos que são considerados premium, porque os telefones intermediários de entrada vão evoluir em função das inovações dos modelos mais caros. Você vai pagar cada vez mais caro por esse tipo de dispositivo. Não tem jeito. É meio que uma regra de mercado que não está escrita em pré-DFI, não está escrita em nenhuma lei, não tem nenhuma regra previamente estabelecida, mas é uma forma que o mercado de smartphones encontra para poder maximizar os lucros para ela mesma. Conforme você tem dispositivos cada vez melhores, você tem dispositivos também cada vez mais caros, porque os modelos premium também estão ficando mais caros, porque a procura é cada vez maior.
É assustador, porque num passado não muito distante, eram os smartphones intermediários que impulsionavam o maior volume de vendas. Não é o que acontece agora. Vou repetir: 60% do mercado está nas mãos dos smartphones premium. 80% das vendas dos smartphones premium acontecem nos 10 mercados mais consolidados ou nos 10 mercados mais relevantes do planeta. E a gente está falando de apenas 10 países que determinam as regras em relação aos outros quase 200. Isso é assustador, a gente deveria pensar e refletir sobre isso, e inclusive refletir, discutir qual é a nossa relação com esses dispositivos mais caros e com os dispositivos intermediários. Porque, afinal de contas, os fabricantes de smartphones, o Tim Cook, o, o responsável, o senhor Samsung, o Lei Jun, o responsável pela Huawei, o responsável pela Xiaomi, eles não entendem que o nosso dinheiro não dá em árvore. Eles entendem que nós podemos pagar o preço que for pelos smartphones mais caros e mais completos. E isso só está acontecendo porque tem gente comprando. Cabe ao consumidor refletir se vale a pena pagar tanto por um smartphone tão caro.